Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br www.tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas ou sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é Lucas Aguiar, coordenador adjunto do Departamento de Estudos e Projetos Legislativos do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo nosso site www.tvaberta.tv.br. Bem-vindo, doutor Lucas, é uma alegria recebê-lo aqui. Boa noite, Martim, muito obrigado pelo convite. Em nome do IBCCRIM, agradecemos o convite para participar desse debate que é tão importante e urgente hoje na sociedade brasileira. Sem dúvida, hoje você trouxe uma pauta muito boa, o IBCCRIM sempre colabora aqui conosco com pautas excelentes, mas hoje a pauta está muito boa, uma pauta, como você disse mesmo, relevante, urgente, e diz respeito aos projetos que podem ser votados amanhã, o projeto que pode ser votado amanhã com urgência máxima é o projeto da redução da maioridade penal. Como é que fica isso? Esse projeto está em pauta para ser votado amanhã, para ser apreciado e votado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, e é uma PEC, na verdade, né? Trata-se de uma proposta de emenda constitucional que tem por objetivo, na verdade ela aglutina algumas propostas e tem por objetivo reduzir a maioridade penal utilizando-se de alguns artifícios. O primeiro deles é a redução em si, né, de 18 para 16 anos. Hoje a responsabilidade criminal individual no Brasil, ela só começa a valer a partir dos 18 anos de idade. Isso. Né? Então, crianças e adolescentes são, no termo técnico da lei, inimputáveis. Né? Você não pode hoje dizer que uma criança comete um crime. Né? Você diz ali, tecnicamente, que ela comete um ato infracional. E, portanto, ela não pode ser apenada com uma pena. Ela sofre uma medida socioeducativa. A ideia por trás disso é consagrar o direito de proteção integral que a Constituição Federal trouxe para proteger e assegurar mesmo direitos de crianças e adolescentes. Porque o Constituinte originário identificou e entendeu que um dos valores mais importantes para a sociedade brasileira seria a proteção às nossas juventudes e gerações futuras. Então, não faz sentido você colocar uma criança no sistema penitenciário normal. Isso é absolutamente contraproducente, é desumano, e por isso existe todo um sistema, o SINASE, o Sistema Nacional de Segurança para as Crianças e Adolescentes, né, o sistema socioeducativo, que tem por objetivo trazer esse tipo de proteção para esse público que o Constituinte entendeu precisava de um carinho, uma atenção diferenciada em relação ao público já adulto, digamos assim. Então, essa proposta, a proposta de emenda constitucional que pode ser apreciada e votada amanhã, reduz, ou tem por objetivo reduzir essa idade mínima para aplicação de pena, em razão, óbvio, de alguns anseios da sociedade de querer punir alguns crimes graves praticados por adolescentes. Né? Então existe uma sensação na sociedade de que a pena propriamente dita, né, o encarceramento em regime fechado, aquele atrás das grades, mesmo para essa população, teria o condão de diminuir a violência, né, de diminuir a insegurança que se vive hoje, mas ao mesmo tempo esse tipo de proposta, ele desconsidera todo esse sistema, né, ou todas essas garantias e direitos que foram postos na Constituição para assegurar um desenvolvimento dessa juventude que, se colocada na cadeia com 14 anos, por exemplo, certamente ele se tornará um adulto irrecuperável. Agora, uma coisa que você disse e me chamou a atenção, que, pelo menos eu entendi dessa forma,
você enxerga conflitos entre a proposta da emenda constitucional e alguns comandos constitucionais. Exatamente. Se esse conflito, eu tenho visto também pessoas que também enxergam nessa linha, esse conflito entre a Constituição e a PEC se traduziria, por exemplo, na garantia fundamental ao menor, dado pelo artigo 5º, que seria que estaria protegido pela cláusula pétrea? Essa é uma discussão tecnicamente jurídica que faz todo sentido. Né? Uma emenda à Constituição não pode, por princípio, reduzir direitos e garantias individuais. Você não pode hoje, no Brasil, editar uma proposta de emenda à Constituição tendente a abolir direitos e garantias fundamentais. Nós entendemos que o direito de não ser processado e condenado, né, e apenado num sistema de justiça, num sistema penitenciário tradicional, é uma cláusula pétrea, um direito fundamental da juventude. Então, você transformar ou abolir esse direito com a redução da maioridade penal de fato, se traduz numa violação a uma redução de direitos de uma cláusula pétrea da Constituição. Então, juridicamente, existe essa barreira, né, que, na nossa opinião, não consegue ser suplantada. Essa questão, evidentemente, vai terminar às portas do Supremo Tribunal Federal. Olhando o conjunto de decisões e pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, que vai dizer que sim, eu também entendo da mesma forma que você, mas olhando o Supremo Tribunal Federal Constitucional, sua formação, suas decisões, em sua opinião, se é que é possível ter uma opinião sobre esse assunto, que é um pouco meio de futurologia, teleologia, o Supremo Tribunal, na sua opinião, tenderia a acatar a redução como que não haveria conflito com a Constituição, ou tenderia a não acatar essa redução? Na sua opinião? De fato, é uma previsão muito difícil. É difícil. Né? É um exercício mesmo de futurologia, mas mais do que isso, é um exercício de chute. Né? Eu estaria aqui dando mas faz parte um palpite completamente sem nenhum embasamento científico, digamos assim. Apesar de o Supremo ter decidido há pouco acerca da possibilidade de execução da pena logo após o julgamento em segundo grau, contrariando o texto expresso da Constituição, né, o trânsito em julgado só se dá com o fim de todos os recursos. Claro. Né? E isso envolve, sim, hoje, no nosso atual sistema processual, o STJ, no Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. O segundo grau, né, os tribunais regionais, federais, os tribunais de justiça, são parte desse sistema, mas não são a última instância. Apesar de o Supremo ter decidido que é possível já fazer a execução dessa pena, mesmo sem o trânsito em julgado final, né, o trânsito em julgado nas instâncias superiores, eu acho muito difícil, porque nesse caso específico nós temos uma colisão com direitos de garantias fundamentais de crianças e adolescentes. E esse é um tema bastante sensível. É um tema bastante sensível com repercussão internacional. Sem dúvidas. Isso a sociedade internacional vai cobrar muito caro. Sem dúvidas. A Corte Interamericana, os órgãos de defesa de direitos humanos do Sistema das Nações Unidas, enfim. Agora, prosseguindo aqui, já chegou 3 perguntas vindo do público, daqui a pouco a gente vai começar a fazer as perguntas aqui. Tem uma questão que diz respeito ao tempo de internação, que o Ministério Público, a partir dessas PEC, desse projeto de emenda constitucional, teria a possibilidade de aumentar o tempo de internação do menor infrator. Na proposta da PEC, existe um dispositivo que daria ao Ministério Público a possibilidade de requerer um incidente, que seria uma exceção, para incluir determinado adolescente no rol de excluídos, digamos assim, da proteção constitucional da maioridade penal. Então, o Ministério Público poderia dizer, olha, para esse jovem infrator, eu acho que não se aplica a regra geral de maioridade penal e ele tem que ser julgado como um adulto mesmo tendo 16 anos. E essa é uma decisão irrecorrível. Né? Então, o Ministério Público poderia abrir esse incidente, essa exceção,
e colocar aquele adolescente para ser julgado como um adulto. Existe também um projeto de lei, e aí não dentro da proposta de emenda à Constituição, que aumenta os tempos de internação desses jovens. Qual é o problema? Esse projeto de lei que busca aumentar o tempo de internação quer excluir ou quer passar ao largo do debate de se pode ou não reduzir a maioridade penal. Então você tem a possibilidade de, por exemplo, um adolescente que for processado aos 16 anos e receber a medida de internação, que é hoje a medida mais grave, né, porque ela retira esse adolescente da sociedade, dentre as medidas socioeducativas, aumentar o prazo que hoje é no máximo de 3 anos para 10. Imaginemos um adolescente com 16 anos saindo de um sistema parecido com uma prisão aos 26. Né? Tendo passado quase metade da vida... Seria quase metade da vida internado. Internado? Qual a perspectiva que esse adolescente tem para o seu futuro? Nenhuma. Né? A gente entende, é possível ver isso como uma porta giratória. Né? Esse adolescente sai aos 26, aos 27 ele volta para o mesmo sistema, só que agora condenado como um adulto. Como adulto e um criminoso mais perigoso. E um criminoso mais perigoso, sem dúvidas. Né? Eu estou com quanto tempo aí? Eu estou com 1 minuto, eu não vou fazer, tem 3 perguntas aqui, eu vou deixar para o próximo bloco. Vamos para o intervalo, no próximo bloco a gente faz as 3 perguntas. Continue conosco. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta a nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, recebendo hoje doutor, tem que pôr o óculos, estou sem óculos, desculpe, Dr. Lucas Aguiar. Dr. Lucas Aguiar é coordenador adjunto do Departamento de Estudo e Projetos do Legislativo do IBCCRIM. No intervalo tiveram 3 perguntas, chegaram 3 perguntas, eu vou fazer aqui para o Dr. Lucas. E primeiro do Jaime Jardim Bonfilholi, seja bem-vindo, Jaime. E a pergunta é, existe algum órgão do governo que dê amparo às crianças cujos pais cumprem pena no sistema prisional paulista? Obrigado pela pergunta, Jaime. Boa noite, Jaime. Existe, não só para as crianças cujos pais cumprem pena no sistema prisional paulista, mas em todo o Brasil. Existe o SINASE mesmo, que é o Sistema Nacional Socioeducativo,
ele tem por objetivo dar amparo às crianças. Isso é feito por meio de alguns órgãos. No nível federal, nós temos o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, que tem dentro da sua política nacional de assistência social alguns equipamentos, como o CRAS, o CRES, né, os Centros Regionais de Assistência, que fazem essa ponte, que fazem esse auxílio às crianças. E dentre esses órgãos, por exemplo, está o Conselho Tutelar, né, que também tem esse papel de acolher essas crianças cujos pais estão em situação de prisão. Chegou outra pergunta do Roberto Jardim Paulista, bem-vindo, Roberto. Ele fala, qual a estimativa, se é que há estimativa, do número de ex-internos da Fundação Casa, antiga FEBEM, que atualmente cumpre pena em cadeias e penitenciárias paulistas, residência do menor? Eu não tenho estimativa específica da Fundação Casa, né? A reincidência mas a gente consegue afirmar com certeza que a reincidência do sistema socioeducativo ela é menor do que a reincidência da cadeia comum, digamos assim. Né? Tá bom, vamos lá. O Almario Botelho de Perdizes, diz ele, bem-vindo, Almario, ele fala, quando o Brasil proclamou a República, a maioridade penal era de 12 anos e agora 18. Só que os criminosos de hoje são piores que de ontem, de 1890. O senhor acha coerente manter os 18 anos? Amaury. Boa noite, Amaury. Eu não tenho certeza se os criminosos de hoje são piores do que os de 1890. Não só não estava lá, mas o padrão civilizatório mudou. Claro. Né? Desde então, nós temos diversos mecanismos de direito, né, que visaram consagrar direitos fundamentais. Né? Entre aquela época e hoje, nós não tínhamos, por exemplo, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Alguns princípios ainda não estavam tão consolidados na sociedade. Né? Nós tínhamos a figura do duelo, né? naquele momento em que uma ofensa à honra justificava duelar e matar o outro, por exemplo. A opção por 18 anos foi uma opção do Constituinte, não agora de 88, mas já antes, de buscar proteger mesmo a juventude. Né? É claro, existem crimes graves cometidos por adolescentes, mas colocar esse bastão, essa barreira, num número, por exemplo, 13 anos, 14, 15, 16, qual é a idade correta, ou uma idade adequada, digamos assim, em que você consegue dizer que aquela pessoa tem já a consciência de todos os seus atos, tem uma formação adequada para pená-la como um adulto. Né? Pode ser 18, pode ser 17. Hoje o Constituinte escolheu 18 e é de fato uma idade adequada. Né? Nós temos no Brasil uma situação diferente de países da Europa, diferente de outros países. E no Brasil a responsabilização começa a partir dos 12. Claro, a pena é diferente e é medida socioeducativa, não é prisão. Mas desde os 12, a criança e o adolescente já podem ser responsabilizados por atos infracionais. O Roberto Assunção é da Vila Mariana, bem-vindo, Roberto Assunção, e ele fala, um menor porta arma e mata, mas ele não pode ser responsabilizado por isso? Ele é responsabilizado, essa é toda a discussão. Agora, como a sociedade quer responsabilizá-lo? Existe talvez aí também um ideário no imaginário popular de que a pena vai resolver. De que a aplicação do direito penal vai ser suficiente para acabar com criminalidade, por exemplo. Acabar com tudo. O direito penal é a última ratio. É a última ratio, mas ele de fato funciona, ou ele consegue atingir esse objetivo? Né? Aumentar a pena, por exemplo, do homicídio para a pena de morte, vai acabar com os homicídios no Brasil? Não. Em países em que há pena de morte por homicídio, continua havendo homicídios. Né? Um adolescente de 18 anos, de 17 anos, que mata com uma arma, ele não é responsabilizado? Ele é, sim. Ele é de forma diferente, porque, como eu falei, o Constituinte entendeu que aquele cidadão, aquele jovem, necessita de um entendimento, um atendimento diferenciado, né? E não simplesmente a pena numa penitenciária comum. Ok, vou seguindo aqui a nossa pauta de hoje. Além da questão do menor amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, também está a apreciação algumas mudanças da Lei de Execução Penal. Quais são essas medidas?
A lei de execução penal, ela já está há algum tempo em discussão. Foi criada uma comissão de juristas, né, não só de parlamentares, mas de juristas, presidida pelo ministro Sidney Bennett, do Superior Tribunal de Justiça, que produziu um texto muito interessante. Né, e esse texto está sendo, ou vai estar, sob debate, né, votação e discussão no Congresso. Existem algumas medidas, algumas propostas ali dentro que entendemos que precisam de um debate ainda mais aprofundado. Né? Existe uma discussão hoje sobre as APACs, que são as associações de apoio aos presos, né, aos condenados. E essas APACs têm tido um relativo sucesso, com alguns casos de ressocialização. Então existem histórias de presos, de pessoas que estavam recolhidas, que ao passarem pela APAC tiveram um grau, digamos assim, de ressocialização mais eficiente, mais efetivo. As APACs, elas são entidades vinculadas ao sistema prisional, elas não são propriamente penitenciárias. Hoje elas são geridas por entidades não governamentais. 99% das vezes são mantidas por associações religiosas, né? E isso é algo que não pode ser entendido como generalizador. Não podemos usar a APAC como uma solução para todo o sistema, porque ela tem hoje uma função subsidiária. Né? Só vai para a APAC, para começar, quem quer. O preso tem o direito, ele tem a prerrogativa de dizer se quer ir participar das atividades da APAC ou não. E não podemos generalizar esse modelo, porque o Estado é laico, né? Então não podemos abrir mão dessa premissa, né? E dois, as APACs, elas têm hoje uma disputa muito grande por recurso, né? Como não é um recurso do próprio sistema prisional, esse recurso vai para entidades não governamentais e elas fazem a gestão e o próprio desenvolvimento das atividades com os presos. Isso significa, no fundo, tirar recursos do sistema penitenciário tradicional, que hoje o Supremo Tribunal Federal já declarou está em estado, usou a famosa expressão, estado inconstitucional de coisas. Né, numa representação do Estado do Rio Grande do Sul no Supremo Tribunal Federal, viu-se que pouquíssimo do dinheiro que hoje é destinado às penitenciárias é de fato aplicado. Então você já tiraria alguns parcos recursos para repassar para essas entidades não governamentais. Ok. Outra pauta importante que vai entrar na Comissão de Justiça é a questão da saída dos crimes cometidos por policiais militares da justiça comum para a justiça militar. Alguns afirmam ser positivo, outros não, como por exemplo os crimes de morte. Sair do tribunal do júri e ir para uma justiça especializada que conhece policiais. Qual a sua opinião sobre isso? Existiu, né, um projeto de lei na época das Olimpíadas que tinha por objetivo retirar da competência do tribunal do júri, que a Constituição consagrou como um órgão soberano para decidir a respeito de julgamentos de crimes dolosos contra a vida, de membros das Forças Armadas ou de militares que tenham cometido os crimes dolosos contra a vida, por óbvio, contra civis. A ideia era que durante o período das Olimpíadas você desse guarida, digamos assim, a algumas atividades militares de proteção à sociedade. Né? E aí a gente tem alguns problemas subjacentes. O primeiro deles é o uso das Forças Armadas como força de policiamento. O que está acontecendo agora no Rio. O que está acontecendo no Rio de Janeiro. Né? As Forças Armadas hoje, não hoje, mas em todos os países, elas servem para proteger a nação de inimigos estrangeiros. Né? A mensagem que me parece ser fornecida quando isso acontece é: o exército brasileiro está lutando contra, não o próprio povo brasileiro, mas dentro de suas fronteiras, contra um inimigo, né? Um inimigo maior do que a própria população em geral, digamos assim.
ou maior do que um inimigo externo, porque ele está atuando dentro da cidade, né, contra brasileiros. Você retirar da competência do tribunal do júri e passar para um tribunal militar, que é composto, ou tem em sua composição também militares, né, você tem um vício, a meu ver, quase incontornável de corporativismo, né? Então, apesar de eles conhecerem os rankings, as fileiras militares, é muito mais plausível que um crime doloso contra a vida tenha um olhar diferente a favor do acusado quando você é julgado por um igual, no caso, um igual da mesma corporação, não um igual da sociedade, como no caso do tribunal do júri, e você acaba, no final das contas, dando guarida a algumas situações que seriam inadmissíveis perante os olhos do cidadão comum. Porque o próprio tribunal seria formado por militares que, a partir de uma visão diferente, poderia eximir um caso ou outro que um cidadão comum acharia inadmissível. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Lucas Aguiar. Dr. Lucas Aguiar é do Departamento de Estudo e Projetos Legislativos do IBCCRIM. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberto.tv.br. E no intervalo chegaram mais perguntas aí e vamos fazer para o Dr. Lucas as perguntas. A primeira pergunta é do Rafael Debs. Rafael Debs é do Sumaré. Bem-vindo, Rafael. E ele pergunta, o prefeito, eu acho que ele se refere ao prefeito de São Paulo, quer tornar a guarda municipal em polícia municipal. Qual a sua opinião sobre o assunto? Boa noite, Rafael. Esse é hoje um debate que está acontecendo em quase todas as grandes cidades do Brasil. Por um lado, é inconstitucional já de pronto, né? O artigo 144 diz que as polícias são estaduais, federal. Não existe a figura hoje de uma polícia municipal. Então, criar isso simplesmente por um decreto ou uma lei municipal é inconstitucional. Mas é um debate que hoje vem se avolumando
nas grandes capitais, nas grandes cidades, porque, como a competência é da polícia estadual, muitas cidades entendem que não estão sendo privilegiadas em detrimento de outras. E aí é talvez muito mais uma questão de gestão de recursos, né, de gestão de efetivo policial, de inteligência efetivamente, de administração policial, do que propriamente de criar uma nova força. E a Guarda Municipal é uma guarda criada para tomar conta do patrimônio público municipal. A função dela é de guarda, de zeladoria do patrimônio público municipal. Não está preparado o soldado, o policial civil metropolitano, não está preparado para enfrentamento. São forças com características diferentes, você precisa ter distintas, bastante distintas. Você tem que ter um preparo antes disso, né? Tem outra pergunta aqui, da Ana Beatriz, ela é do bairro Cambuci. Cambuci fica aqui no centro, você não é de São Paulo, não sei se você conhece, é um bairro antigo aqui de São Paulo, Cambuci. O Cambuci não, a Ana Beatriz pergunta, o auxílio reclusão é pago com dinheiro do contribuinte para todos os marginais que estão presos neste país? Por que não obrigar a trabalhar na cadeia? Primeira pergunta. E segundo, e por que não reverter esse dinheiro com auxílio às vítimas? Boa noite, Ana Beatriz. O auxílio reclusão, ele gera um monte de preconcepções equivocadas. Em primeiro lugar, não são todos os apenados que recebem auxílio reclusão. O auxílio reclusão não é pago diretamente ao apenado, mas à sua família. E existem alguns requisitos para que esse auxílio seja pago. O primeiro deles é que essa pessoa tenha sido registrada em carteira, tenha trabalhado e contribuído com o INSS. É uma espécie, ou tenha o mesmo condão, por exemplo, de um auxílio doença. A pessoa está incapacitada de trabalhar e recebe um valor para cobrir o seu sustento durante aquele período. Nesse caso, o auxílio reclusão vai para a família. Por que a pessoa não trabalha lá dentro? Muitas vezes a pessoa trabalha sim, o trabalho inclusive é uma forma de remissão da pena, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho capacidade de diminuir a pena que me foi imposta. Acho que cada 3 dias trabalhado reduz um. Isso, reduz um, exatamente. E existe uma outra discussão também jurídica que a Constituição proíbe o trabalho forçado. É inconstitucional, é uma garantia fundamental não ser obrigado a trabalhar. Acabou a escravidão. E imaginem se todo o meu trabalho é simplesmente para me manter na cadeia. O incentivo daquela pessoa para fazer algo a mais ou fazer algo propriamente útil, né, é zero. E como é que você vai obrigar alguém a trabalhar se a pessoa fala, me recusa a trabalhar? Existe, e aí qual é a alternativa? Ela não trabalha, ela não come, ela não pode dormir, ela não pode... Enfim, você cria um quebra-cabeça insolúvel. Insolúvel, uma coisa circular. E aí... Bom, voltando ao nosso temário de hoje, nós temos nós fizemos nos 2 primeiros blocos uma crítica muito severa aos projetos existentes na Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça perante o Senado Federal. Mas, por outro lado, o BCCRIM fez, há uns meses atrás, 15 ou 16 propostas no sentido da redução do sistema, da pressão dentro do sistema prisional, de medidas efetivamente que contribuiriam para a redução da sensação de violência e também do encarceramento em massa. Eu queria o seu comentário sobre isso, por favor. O IBCCRIM apresentou o que ficou conhecido como 16 medidas contra o superencarceramento. Isso. O encarceramento em massa. O encarceramento em si não é um problema. O encarceramento em massa, sim. Né? Hoje o Brasil prende muito mal. Prende muito. Prende muito e prende mal. É isso. Né? Nós temos vários exemplos ruins na mídia de uma sensação de insegurança e de pessoas que, do alto escalão, por exemplo, que todos achamos que poderiam, por exemplo, estar presas, mas não estão, e vários casos de pessoas que não deveriam estar presas por crimes menores e que estão presas há muito mais tempo do que deveriam estar. Então, esse é um diagnóstico que se faz cotidianamente, que o Brasil prende muito e prende mal. Hoje somos a 4ª maior população carcerária do mundo. Só estamos atrás de Rússia, China e Estados Unidos. Esses 3 estão em declínio há alguns anos. O Brasil não. O Brasil continua crescendo a sua população carcerária. Em 1990, tínhamos 90 mil presos. Hoje temos quase 700 mil. Somos 650 e alguns mil dados de 2015. É um número alarmante. Né? Então a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar essa situação. Não adianta simplesmente colocar a pessoa na cadeia e achar que aquilo vai resolver o problema.
né? Botar na cadeia e jogar a chave fora. Exato, por alguns motivos. Uma, essa pessoa tem que voltar, né? Achar que ela não deve voltar ou que ela não pode voltar, então é melhor a gente mudar todo o sistema e instituir simplesmente pena de morte, ou vamos exterminar todos aqueles que cometeram crimes. Ou por outra, mesmo nessa concepção que preserve a vida, qual o custo para a sociedade de manutenção de um indivíduo atrás das grades? Exato, exatamente. Existe, obviamente, um custo econômico que hoje começa a ser discutido no Brasil. Que são 700 mil pessoas. Voltando um pouquinho para a questão das medidas socioeducativas, se hoje nós já temos um déficit de cerca de 20 mil vagas no sistema. Construir centros de reeducação, né, para essas crianças e adolescentes consumiria algo em torno de R$1 bilhão, né? Se aumentarmos a pena, ou se aumentarmos o tempo de internação desses jovens e adolescentes, esse custo pode chegar a 15, 20, 25 bilhões de reais em 10 anos. Né? E há um estudo feito que eu li, só para dar Claro. O empobrecimento que um presídio gera em seu entorno. Não gera riqueza, gera pobreza, gera miséria. É claro, é um ambiente insalubre. 2, você tira aquela pessoa da sua capacidade produtiva, né, efetivamente. A pessoa recolhida não pode trabalhar em funções fora do presídio. Então ela não gera, não tem um benefício econômico atrelado àquilo. Né? Ela é de fato um custo, né? Mas é um custo que a sociedade lá atrás topou ter para convivermos em harmonia, né, num contrato social, digamos assim, teórico mais existente. De outro lado, você tem um sistema penitenciário perverso que todos hoje conhecem como universidade do crime. Né? Esse então, é o senso comum. As pessoas que entram por crimes menos graves, como saem? Né? Entram no presídio e já são aliciadas pelo crime organizado. Né? Saem dali com missões, saem dali com algumas concepções e alguns ensinamentos, algumas instruções que elas não tinham antes. Né? São verdadeiras escolas do crime. E o que a gente faz com jovens hoje, 19, 20, 21 anos, que estão nas cadeias? As pessoas saem fichadas, né? A pessoa já sai com um antecedente criminal. Como é que ela busca emprego depois disso? Quem é o empregador que, sabendo que a pessoa foi condenada e cumpriu pena, topa empregar um jovem que foi muito cedo, não tem formação? Então a gente alimenta um ciclo complicado. As 16 medidas que o IBCCRIM produziu para tentar reduzir esse superencarceramento, algumas têm natureza processual, né, do ponto de vista de tentar extinguir, de tentar aniquilar algumas nulidades e algumas injustiças que acontecem no próprio processo. Então, por exemplo, instituir um juiz de garantia. O que é isso? O juiz que julga não é o juiz que participou de toda a produção das provas. Né? Isso já é realidade em vários outros países, mas aqui no Brasil ainda não. Né? Então o juiz ele já começa um processo, digamos assim, com todo um pré-julgamento. Ele fica já contaminado pelo contaminado, né? E ele muitas vezes, no nosso atual sistema processual, ele dirige a produção de provas. Né? Isso tem um efeito ruim para quem está sendo processado. Né? Você tem, existe a possibilidade aqui nas 16 medidas de a gente trabalhar melhor a questão dos crimes hediondos. Né? Crimes hediondos hoje, o Supremo já julgou inconstitucional a impossibilidade de progressão de regime. Isso é algo que se quer instituir como algo da própria legislação, e possibilitar aqueles que foram condenados por crimes hediondos a concessão de indultos coletivos, né, que hoje são instrumentos muito importantes de política criminal. E eu acho que também tem outra questão aí que deve enfrentar de outra forma, a questão do tráfico de droga, a questão da droga em geral. Essa é uma discussão, outra discussão muito mais ampla, né, profunda, mas de fato hoje a gente não consegue falar de uma política criminal mais eficiente se a gente não falar de política de drogas. Não tem jeito. Né? Esse nosso status atual de guerra às drogas né, cria toda uma violência paralela, uma violência que dali surge, e a espiral
está rodando muito rápido, né? A gente não... A briga por território pela venda de drogas, ela é o que mais causa violência hoje. Não, veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A barbaridade está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro somos nós amanhã. A gente vai chegar lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi hoje São Paulo. Espero que não. Algumas das medidas apresentadas aqui têm justamente o objetivo de tentar evitar que isso aconteça. Sim, mas se nada for feito, se a gente continuar encarcerando, se chegarmos à população de 1 milhão de pessoas presas e acharmos que isso é uma solução, prender mais, então vamos tirar os indesejados da minha frente, sem se dar conta de que aquela pessoa um dia volta, né, porque ela tem que voltar para a sociedade. O papel do sistema é esse. Até porque no Brasil vige a regra máxima de 30 anos de prisão. Então. Também, né, ainda que essa pessoa pegue 30, mas ela pega 5, pega 10 anos de prisão, ela tem que voltar. Há 2 anos a pessoa já volta transtornada. E não adianta achar que somente a prisão vai resolver a situação. Achar que a prisão recupera. A prisão não recupera ninguém. Em 200 anos de história não recuperou ninguém a prisão. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e voltamos já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Lucas Aguiar. Dr. Lucas Aguiar, do Departamento de Estudos e Projeto Legislativo do IECCRIM. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo. Faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Estamos no último bloco, já chegaram 3 perguntas aqui. Eu vou ler rapidamente aqui, vão responder para a gente passar para a nossa pauta. E Flávio Santos do Jardim... Opa, mudou aqui... O computador tem disso. O senhor aprova a intervenção do Exército na Rocinha? Veja, como eu já falei no bloco anterior, o Exército ele tem uma conotação, o papel do Exército é defender-nos de ameaças externas, né? O Exército não está treinado para enfrentamento em ambiente urbano, né? Hoje isso é papel da polícia militar e civil, e a Polícia Militar do Rio, ela tem toda uma expertise já desenvolvida ao longo de anos, né? O que você faz quando você coloca o Exército na rua, você cria talvez uma sensação de segurança maior, mas você não tem um efeito prático
né, um efeito verdadeiramente real na melhoria da segurança, a proteção ostensiva, né, o patrulhamento ostensivo que o Exército provê é muito diferente do que a polícia faz. E você tem um custo altíssimo vinculado a isso. Né? Nas intervenções de 2015 o custo foi algo em torno de 600 milhões de reais. Só para você botar um tanque, tropa na rua. Exato. Né? Mas qual o objetivo disso? É isso que a gente tem que questionar. O Exército de fato dá conta? Ou o Exército é a solução? Não me parece. Mas qual o custo que está associado a isso? Né? Tem uma visão conservadora por trás disso. Né? Você sabe que eu tenho uma filha que reside no México. E no México o Exército combate a criminalidade. Então o tempo inteiro você vê tropas. Me lembrou muito tempo, eu sou mais velho, você me lembrou muito tempo da ditadura, onde a gente via caminhões de tropas indo e tudo mais. A mortalidade lá, a taxa de mortalidade é altíssima no México. Se eu não me engano, está rodando a casa dos 70 por 100 mil. Aqui em São Paulo é 10 por 100 mil. Lá é 70. Lá é uma mortandade. Na América Central é uma mortandade. E não resolve. E, aliás, o que acaba acontecendo dentro do México, como aconteceu na Colômbia, é a corrupção pela criminalidade desse setor, que acaba atingindo os setores sendo corrompível. É muito complicado isso. Mas prosseguindo ainda, nós temos Michel Júnior do Itaim. Ele diz: olá, o senhor poderia citar uma medida de redução da criminalidade, por favor? Bom, a criminalidade ela tem que ser entendida como um fenômeno social. Alguns casos, óbvio, são problemas psiquiátricos, né? E esses casos, de novo, a cadeia não vai ajudar. Nunca. Não serve. São pessoas que precisam de um tratamento diferenciado. Não adianta colocar atrás das grades e achar que vai resolver. É como aquela pessoa que fez aquele ato obsceno na Paulista. Exato. Ele é um perturbado, né? Sim, ele tem algum transtorno mental que precisa ser tratado, enfrentado do ponto de vista médico. Tem que ser afastado da sociedade. Quando a gente fala de prevenção de criminalidade, a gente fala de educação, né? Não só educação formal, mas educação no sentido de respeito ao próximo, né? De conseguir a família, claro, como um alicerce da construção da personalidade da pessoa. Né? Hoje no Brasil nós temos famílias completamente destruídas, muito também em função do encarceramento. Né? Isso é muito mais visível quando as mulheres são encarceradas. Né? Quando uma mãe de família é encarcerada, geralmente a família não se sustenta. Né? Você perde completamente a base, o apoio daquela família. Mas a gente tem que começar a tratar a questão como uma medida de redução da criminalidade é conseguir compreender o outro. Né? Dentro das escolas, por exemplo, começar a tentar resolver conflitos menores desde pequeno de uma forma saudável, de uma forma harmoniosa, de uma forma muito mais até pacífica. Né? E isso tem que começar desde cedo, é uma medida, obviamente, não é de curto prazo, não existe, infelizmente, receita fácil para reduzir criminalidade, mas é necessário investimentos em outras áreas. Segurança pública por si só, né, não adianta eu colocar um efetivo de 2 milhões de policiais na rua, né, porque isso ninguém vai deixar de cometer crime, né, só porque existe muita polícia. Né? Se todas as outras áreas da sociedade ou da vida daquela pessoa não têm um suporte necessário. O Pascoal Mauro é da Bela Vista. Ele vem com a pergunta dizendo o seguinte: por que ao invés de construir prisões, não coloque-se tornezeleira eletrônica no contribuinte, baixando o custo de manutenção eletrônica no cidadão? Por que ao invés de construir prisão, não se usa tornozeleira eletrônica, baixando o custo de manutenção? Hoje o debate das tornozeleiras cresceu bastante. Né? Tanto é que parte do debate hoje estão faltando tornozeleiras. Então empresas estão correndo atrás para conseguir produzir mais tornozeleiras. Elas são uma alternativa interessante, sim, à prisão em determinados casos. Né? Mas ela tem um efeito um pouco perverso, que é uma pessoa que poderia estar completamente livre, né? Vamos supor que não existam requisitos para que aquela pessoa estivesse presa. Não estou falando nem de condenado, porque muitas vezes a prisão preventiva ela traz a possibilidade de a pessoa ser monitorada. Né? Então os juízes preferem aplicar um monitoramento eletrônico a recolher a pessoa. Mas muitas vezes a pessoa não cumpre os requisitos da lei
para estar presa, ela devia estar solta. Só que em vez de solta, ela está sendo monitorada, né? É claro que no mundo ideal, digamos assim, a prisão ela seria de fato a última necessidade. Então a tornozeleira ela pode sim se tornar um instrumento interessante desde que usado com parcimônia, né? Ela não pode ser a única solução. O juiz não pode ver na tornozeleira uma forma de simplesmente se imiscuir de responsabilidade de ou soltar ou mandar prender, porque em tese aquela pessoa vai estar sendo monitorada. E é um mercado muito grande. Né? O Zaffaroni deu a opinião outro dia que ele acha, segundo o entendimento dele, que a prisão vai, como instituição, vai acabar e vai ficar no lugar da tornozeleira eletrônica com o desenvolvimento da tecnologia. Isso era a opinião dele. Eu não sei se estamos próximos a isso. Né? Ele acha que não vai ver isso. Eu não sei se estamos próximos, acho até que não. Mas as tecnologias estão aí para tentar ajudar a monitorar. Mas como eu falei, é um mercado muito grande hoje. Existem vários interesses por trás da aplicação das tornozeleiras eletrônicas como uma forma de você, ou pelo menos travestidos de um discurso de mitigar a necessidade de prisões, né? Isso precisa ser bem estudado. A gente precisa entender melhor o que está por trás disso. Agora, voltando à nossa pauta aqui de hoje, uma das questões importantes é o novo Código de Processo Penal. A gente tem um Código de Processo Penal já antigo, em termos de legislação, ele vai ser reformulado. Essa reformulação, na sua visão, ela é um avanço ou é um retrocesso? De novo, o IBCCRIM ele se debruçou bastante sobre o tema, né? No nosso site, ibccrim.org.br, nós temos lá vários estudos, não só das 16 medidas contra o superencarceramento, mas também em relação ao Código de Processo Penal. A ideia é modernizar, né? É trazer alguns elementos da vida cotidiana que podem auxiliar no processo. Existiram várias e várias propostas ao longo de há um bom tempo, né? Isso está em discussão, e elas hoje estão todas condensadas num projeto que pode vir a ser votado a qualquer momento. Né? É um projeto interessante hoje o que tem a mescla que foi feita, né? Justamente com o objetivo de modernizar o processo penal brasileiro, e algumas das medidas que estão lá, que o IBCCRIM defende, tem por objetivo justamente a gente conseguir reduzir esses gaps, esses problemas de impunidade, né, que existem no Brasil, que hoje muitas vezes é tido como um problema do processo, né? Quando a gente fala, por exemplo, da quantidade excessiva de recursos, né? Hoje quem acessa os tribunais superiores é menos de 1% dos condenados. Então, não é o excesso de recursos que diz que o que dá a entender que existe uma impunidade propriamente, né? Se você compara isso, por exemplo, com a atividade de investigação de homicídios no Brasil, né, em que 2 em cada 10 são de fato solucionados, né, não é um problema do processo em si, né, o problema é um pouquinho anterior. Mas o Código de Processo Penal, pelo menos esse projeto de reformulação do Código, tem algumas inovações muito interessantes. Ele acaba, por exemplo, com o indiciamento. Uma das propostas do IBCCRIM é acabar com o indiciamento. O indiciamento ele é só uma parte formal de um inquérito, né, um ato privativo da polícia para dizer que você está indiciado. Aquilo gera uma carga negativa para a pessoa, né, você fica com a pecha de indiciado, sem ter muita razão de ser, porque você não é nem denunciado, não é réu, você é um indiciado. E isso abre margem para vários atos de coerção, de corrupção, de ameaças, né? O fim da figura do indiciamento, ela tende a acabar com esse tipo de coisa. Você não ficaria refém, por exemplo, de um investigador corrupto, né? E infelizmente isso é um quadro que existe no Brasil. Infelizmente sim. Nós estamos nos 2 minutos finais, eu gostaria de ouvir suas palavras de encerramento, por gentileza. Primeiro agradecer a oportunidade de discutir alguns temas tão urgentes e relevantes para o Brasil, né? Essas pautas penais hoje adquiriram uma importância e estão sob o escrutínio da população, porque existe de fato uma sensação de insegurança, né? Mas só a lei penal não é capaz de resolver os problemas de violência e de criminalidade que o Brasil enfrenta hoje, né? Como eu falei, o crime é um problema social,
né? Ainda mais no Brasil, um país cheio de desigualdades, e não pode haver uma solução de mão única, uma solução que ataque um só flanco, né? Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados diz que quer aprovar projetos, quer aprovar uma pauta de segurança pública. Isso sozinho é inócuo, né? Não adianta, como eu falei, despejar um caminhão de dinheiro na segurança pública se você não tem a retaguarda de programas sociais, de uma tentativa de minimizar as desigualdades existentes, porque no fundo a gente vai estar só alimentando esse sistema. Vamos precisar de mais prisões, vamos precisar de mais cadeias, vamos precisar de recursos que deveriam hoje ser aplicados em áreas mais prioritárias, mais importantes. Educação, saúde. Educação, saúde, assistência social, no sentido de desenvolvimento de capacidades da própria população, que hoje são recursos enormes, né, enormes, que estão sendo priorizados para uma área que efetivamente não resolve sozinho o problema. Doutor Lucas, agradeço a sua presença, agradeço ao IBCCRIM por mais uma vez estar colaborando aqui conosco e vou me despedindo por aqui. Até a próxima semana nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Obrigado e até lá.